né? Mas a gente já ouvia com o professor de prática e não com o professor de processo. Meu professor de prática foi o professor Saulo Figueiredo Teixeira. A ideia da instrumentalidade das formas. Tá bom. Quando os anos 90 vem, há uma discussão no Brasil. O senhor vai ver a armadilha que eu estou lhe preparando. E essa discussão era, o Código de Processo não funciona mais, e ele é provavelmente a grande causa da morosidade. Mas não vamos conseguir passar no Congresso Nacional um outro código. Sob a liderança do mesmo Saulo Figueiredo Teixeira, à frente da Escola Superior da Magistratura, já como ministro do STJ, em conjunto com o professor Rui Rosado de Aguiar Júnior, lá do Rio Grande do Sul, se estabeleceu a grande estratégia de uma reforma de guerrilha. A Associação Superior da Magistratura preparou uma série de projetos, fez um esboço do que seria a reforma, retalhou essa reforma em projetos e disparou essa reforma. Coisas importantíssimas, como, por exemplo, e aí eu vou dizer, antecipação de tutela, coisa importantíssima, porque eu sou do tempo em que você via a cautelar ser julgada anomalamente. Extinta, porque você, na verdade... Não extinta, pior ainda. Não posso lhe dar, e o que é mais curioso, o mesmo juiz, usando no mandato de segurança, como usava uma lei que estava baseada no Código de 39, ele concedia a liminar antecipando a tutela, mas nos juízos ordinários ele não podia fazer isso. Então veio essa série de reformas e elas foram disparadas e a época foi muito festejado a estratégia para aprovar. Em suma, o senhor está me dizendo que essa estratégia da guerrilha legislativa foi uma armadilha. Em vez de vencer, fomos derrotados. Fomos derrotados em alguns aspectos. Na verdade, a introdução de uma série de institutos foi extremamente benéfica. Tá bom, mas no final das contas, no geral, nós começamos a correr atrás do rabo. Porque, na verdade, eu acho que o discurso ele padece de um erro primário. Mas eu preciso colocar mais uma brasa na sua fogueira para queimar ali. O senhor vai me responder tudo isso dizendo, no final das contas, o senhor é daqueles que acha... rasgue o atual Código de Processo Civil, faça em outro? De jeito nenhum. Porque esses são os grandes críticos da guerrilha legislativa. Não. Aqueles que dizem, precisamos de um código do zero. Não. Por favor. Eu acho que o grande problema e o grande equívoco é acreditar que a alteração legislativa vai gerar um impacto nas práticas processuais. Mudança de lei ou o discurso de que a mudança legislativa vai gerar um impacto da mudança das práticas é um discurso falacioso desde sempre e no Brasil ele se mostra ainda mais porque, só um dado prático, há uma certa ideia de que o mecanismo dentro de um dado processo que é mais eficiente para que eu chegue a melhores decisões é a oralidade, o debate, a possibilidade de que dentro do processo as partes, os advogados, os juízes tenham um debate para que ofertem maiores subsídios, maiores elementos e conseguir fazer uma melhor decisão. Nós temos um sistema no Brasil oral desde o CPC de 39, o primeiro código que unificou a legislação processual civil. É oral e é social. Na prática, o juiz não julga utilizando-se da oralidade. A oralidade não pegou os profissionais ainda. O mecanismo atual ele é eminentemente escrito. Eminentemente escrito. Está na lei desde 39 que o sistema brasileiro é oral. Desde 1939. É uma das maiores falácias legislativas que nós temos. Então, a discussão em torno e a própria ideia de que, fazendo uma nova legislação de per si, eu vou conseguir fazer um sistema mais eficiente, é uma grande falácia. Tanto que, na atualidade, os grandes movimentos de reforma europeia em prol da eficiência que estão obtendo algum impacto do sistema inglês, a reforma de 99 do sistema inglês e outras grandes reformas que estão obtendo êxito, eles aumentaram o espectro de atuação do processualista e da própria análise do campo processual. Eles não estão só modificando a lei. Eles estão modificando a lei, eles estão modificando a infraestrutura do próprio Poder Judiciário, eles estão fazendo um programa, uma política pública de acesso à justiça. Uma política pública de democratização processual, que para além da alteração de faz uma reforma pontual no código ou faz um novo código, que é uma discussão que está se tornando pobre, eles estão falando, olha, não adianta modificar a legislação se nós não tivermos aspectos prévios até para saber como que o profissional do nosso país
se adapta a essas legislações. E no Brasil não se faz qualquer trabalho de pesquisa sério para se estabelecer quais são as bases, o que funciona, o que no processo funciona. Só a título exemplificativo, tem uma comissão de reforma recentemente criada, mais uma, como você bem sabe, mais uma para fazer um anteprojeto de Código de Processo Civil novo. O ministro Luiz Fux. Luiz Fux preside, tem grandes nomes, mas o professor Humberto Teodoro, a professora Teresa Arruda Vambier, grandes nomes, grandes expoentes do direito processual, grandes pensadores do direito processual. Mas até eles mesmos sabem que sem um trabalho prévio para saber o que funciona na atual legislação processual brasileira e o que não funciona, vai se tornar um exercício teórico. Uma coisa. Eu sempre lamentei não ser processualista por causa de um único projeto de pesquisa que eu queria desenvolver se eu fosse. Eu gostaria de saber se o senhor sabe se alguém já o fez. Alguém já fez estatística do processo? Não. Essa é uma reclamação, inclusive, recorrente do professor Barbosa Moreira há anos. Tem algumas estatísticas do CNJ, algumas recentes. É uma estatística mesmo, do tipo assim, fez a reforma tal. Gerou qual o impacto? Vamos ver agora. Qual que era? Olha, vai fazer a reforma tal. Então nós vamos pegar agora a proposta. Muito bem, levantamos os números. Muito bem. Reformou? Beleza, levanta os números. Como é que ficou? Nunca. Nunca. Nós, na verdade, temos uma tendência, porque nós estamos querendo fazer uma cópia... Porque na indústria é assim. Sim. Qualquer engenheiro de produção, qualquer alteração que ele faz, ele quantifica antes e depois, e ele volta. Exatamente. Não deu certo. Tem uma proposta de pesquisa que está começando a querer ser copiada do direito português, que é o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, encabeçado pelo professor Boaventura de Souza Santos. Ele faz esse trabalho há alguns anos, ele tem uma série de relatórios extremamente interessantes das reformas do processo penal e do processo civil português, que ele está fazendo um trabalho muito sério de pesquisa com os operadores, de modo a se estabelecer qual que era o estágio anterior e qual que é o impacto da reforma. E que tem trazendo bons resultados. Nós, no Brasil, estamos querendo copiar esse Observatório Permanente da Justiça Brasileira, começando com a análise das decisões dos tribunais superiores. Mas eu acho que isso é muito pouco e eu acho que é muito tímido. Para que eu faça realmente uma alteração pontual na legislação processual... Não está lá em cima, ele está cá embaixo. Para além de uma discussão de fundamentação, que é importante, extremamente importante, para além de uma busca de uma constitucionalização efetiva do sistema processual, eu preciso saber o que funciona e o que não funciona no sistema processual. Porque senão nós vamos ficar nessa discussão que eu particularmente acho extremamente pobre, de se falar, vamos fazer um código, continuar com as reformas pontuais, e eu acho que esse estágio de reforma pontual ele já se esgotou por completo. Felizmente esse não é um ponto de vista só meu, é de uma série de outros processualistas da minha geração, que todos vêm falando, olha, não dá mais para reformar, vamos parar a reforma, vamos sedimentar o que está aí, vamos explicar para os cidadãos e para os operadores como que as técnicas processuais funcionam, porque carece de um conhecimento básico, de como o processo deixou há muito tempo de ser a forma pela forma, de ser ainda se tem aquela ideia de que o processo é um bando de formalidades que alguns, inclusive, não conhecem o porquê delas. O processo é uma ciência vocacionada ao debate, vocacionada à participação e à formação de decisões constitucionalmente adequadas. É para isso que o processo serve como ciência. Então, qualquer discurso, seja o praxista, aquele que acha que o processo é uma engrenagem, seja aquele metateórico que fica trabalhando questões tão somente no campo da fundamentação, mas sem um impacto, os dois extremos precisam se aproximar, e esse nexo entre teoria e prática tem que se tornar uma constante, inclusive com o trabalho da própria academia, para se fomentar trabalhos de pesquisa sérios que verifiquem qual que é o impacto